Enquanto você se preocupar com o que as pessoas vão dizer sobre você, a sua vida vai continuar estagnada. Essa é uma lição e um aprendizado que a gente tira muito cedo, que é muito fácil e rápido de ouvir ela de outras pessoas, dizendo sempre, olha, não se importe com o que os outros vão pensar, faça assim mesmo, as pessoas vão te julgar de toda forma, mas é algo que talvez seja uma dessas lições em que você só aprende quando você realmente passa por ela, e quando você começa a vivenciar para entender o que ela significa de fato. Existem algumas lições da vida que quando as pessoas falam pra gente, é a mesma coisa que nada, porque parece que a gente não consegue absorver aquele ensinamento, não consegue absorver aquilo que a pessoa está dizendo, porque pra gente parece que é diferente. E existem algumas lições que são dessa forma, existem alguns ensinamentos na vida que realmente é só vivenciando, é só passando por elas que a gente vai conseguir entender, compreender e aprender a lição. Então talvez essa seja uma delas, e você só entende que a sua vida continua estagnada porque você fica se preocupando com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer sobre o que você está fazendo, no momento em que você realmente precisa fazer algo. E aí você se toca, aí você se liga e fala, caramba, eu não estou fazendo porque eu estou com esse medo do julgamento das pessoas. Criar conteúdo é algo muito fácil de relacionar com essa questão, com esse ponto de medo do julgamento. Porque no início é algo muito novo, no início é algo muito fora da sua bolha, fora da sua zona de conforto. E vai ser difícil, realmente, vai ser, além de difícil, vai ser algo novo e vai ser algo que tanto você quanto as pessoas que estão ao seu redor não estão acostumadas de vivenciar, não estão acostumadas de ver, assim, como eu posso dizer, de modo real, sabe? Ao vivo ali acontecendo. As pessoas estão acostumadas a ver pela tela do computador ou pela tela do celular, só que ao vivo, a coisa ali de fato acontecendo, alguém próximo fazendo isso, se torna algo diferente, se torna algo novo. E muitas vezes essas pessoas elas podem sim acabar julgando, elas podem sim acabar vindo a criar algum tipo de brincadeirinha, porque elas também gostariam de fazer a mesma coisa, mas elas não têm coragem de começar. Isso pode acontecer, por isso que eu já estou alertando aqui. Mas não se trata apenas de criação de conteúdo, tá? Isso é para tudo na vida. Às vezes você quer mudar de carreira e não faz isso porque não sabe como as pessoas iriam agir, como as pessoas que estão ao seu redor iriam agir, se elas iriam aceitar ou não. Às vezes você não se muda de cidade, de estado ou talvez de país porque as pessoas que estão ao seu redor não iriam aceitar ou você não sabe como elas iriam agir com isso. Você fica então estagnado, parado, se preocupando com o que as outras pessoas iriam pensar ou dizer sobre as atitudes que você toma sobre a sua própria vida. E isso é louco, né? Parar para pensar nisso, parar para pensar como aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer está relacionado com o medo do julgamento. Por quê? O ser humano ele se desenvolveu, na verdade, vivendo em tribos, vivendo em conjuntos, em grupos. É assim que conseguiu se manter e passar gerações por gerações. Então, hoje em dia, parece que quando a gente pensa que não precisa viver em grupo, é algo contraditório pra gente ainda. E aí começa a vir essa preocupação de que, caramba, será que se eu agir de forma diferente daqui do meu grupo? Será que se eu fizer algo diferente do meu grupo, da minha família, dos meus amigos, da minha rede aqui, né, do meu ciclo social, será que se eu fizer algo diferente eu vou ser excluído deles? E posso dizer que de certa forma vai sim. E na maioria das vezes é realmente isso que acontece. Você se destaca um pouquinho, você muda um pouquinho a forma de agir, a forma de pensar, muda um pouco aquilo que você quer para sua vida e de repente você começa a ser excluído, até mesmo grupo de trabalho, grupo de amigos, colegas de trabalho, mas em algumas situações isso acontece até mesmo para familiares, entre familiares. Você começa a ser excluído desses familiares, desses grupos familiares, porque você começou a pensar diferente e você vai sentir que você mesmo vai estar tomando essa atitude de se isolar um pouco mais e começar a tentar buscar pessoas que estão pensando e querendo coisas parecidas com o que você pensa ou querendo coisas parecidas com o que você quer. Então você começa a perceber que tá tudo bem você pensar de forma diferente, porque existem outras pessoas que vão pensar da mesma forma que você. Existem outras pessoas querendo os mesmos objetivos que você quer. E você não precisa se manter preso ali no seu grupo familiar, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de amigos, porque você começa a entender que existem outras pessoas que você pode começar a se relacionar também. E beleza, talvez você pense, Alan, mas família é uma só. Ok, família é uma só, mas se ela não aceita a forma com que você quer viver, a forma com que você quer agir na sua vida, se ela não aceita aquilo que você quer começar a fazer, talvez, como eu disse, mudar de cidade, mudar de trabalho, começar uma nova carreira, talvez empreender. As pessoas são muito amarradas nessa questão de quando a família inteira nunca empreende, não existe nenhum empreendedor na família e de repente alguém tenta fazer isso.
Isso é um choque cultural para as pessoas dessa família, porque elas não estão acostumadas com isso. É algo muito diferente, é algo muito instável. E aí é importante conseguir separar, né, o que é um julgamento e uma crítica que simplesmente está tentando te travar, te barrar, daquilo que é um pensamento que está tentando te alertar, ou um pensamento de medo mesmo da família em tentar te proteger. Então é importante tentar separar isso e tentar entender qual dessas duas situações que você vai estar vivenciando, caso você enfrente algum problema assim na família, né? Com a família, no caso. E é engraçado como esse medo do julgamento, né? Esse medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, eles estão muito ligados até esse limite de pessoas que você conhece. Esse limite de família, amigos, colegas de trabalho, esse seu medo do julgamento, essa sua preocupação do que as pessoas vão pensar, ela está limitado a essas pessoas. Porque você vai perceber quando você toma alguma atitude diferente que quem não te conhece, eles vão te encorajar. Quem não te conhece geralmente vai falar para você. Em algumas situações eles podem dizer, cara, isso é meio maluco, meio ousado, mas eu gostei. Vai fundo, tenta mesmo, aproveita, se esforça. Ou talvez a pessoa vai te passar alguma mensagem de ajuda também, ela vai te apoiar de alguma outra forma. Tipo, se você estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Nesse sentido, você vai perceber que as pessoas que não te conhecem, elas têm mais ânimo, parece, para te ajudar, para te deixar mais empolgado e para ver você realizando isso do que as pessoas que estão ao seu redor, do que as pessoas que já te conhecem. Isso está ligado também ao ponto de que as pessoas que são próximas a você, elas querem te ver bem, mas não tão bem quanto elas. Salvo ali algumas exceções. Vai ter algumas exceções, talvez algum amigo, talvez algum parente, talvez um familiar. E eu digo talvez porque em algumas situações, até mesmo irmão, pai, mãe, pessoas mais próximas de você, família mesmo, até mesmo essas pessoas podem acabar tendo esse sentimento de inveja e de, ei, calma aí, você é um dos nossos, você não pode querer tanto assim na sua vida. Você tem que se manter aqui, ó, na nossa base, a nossa família é isso daqui. Nosso limite de crescimento é esse daqui, ó, no nosso bairro. Eu já vi algumas famílias pensando dessa forma. É claro que não é nada dito, não é nada verbalizado, só que você entende nas atitudes, você entende no tom das brincadeiras, você entende na forma com que eles falam sobre quando você quer alguma coisa. Eu já vi algumas famílias agindo dessa forma. Eu já conheci alguns amigos, tiveram familiares que agiram dessa forma. E tudo isso você vai percebendo e você vai criando essa percepção de que às vezes não vale a pena nem mesmo compartilhar aquilo que você sonha, aquilo que você quer alcançar com essas pessoas que estão ao seu redor. Porque você sabe que a desmotivação por parte delas pode vir. Mas isso é um assunto até mesmo para outro vídeo. Aqui eu queria manter o foco e atentar simplesmente por esse ponto de ficar se preocupando no que as pessoas vão pensar enquanto a sua vida continua parada, a sua vida continua estagnada. E você deixa de progredir, você deixa de realizar aquilo que você quer, você vê a sua vida passando enquanto você não realiza as coisas que você quer por medo de julgamento, por medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer. E você só se liberta disso no momento que você entende que a vida é sua. Por mais que isso seja óbvio, né? Seria algo que não deveria nem mesmo ser explicado, só que parece que a gente fica preso nessa questão de família, amigos e o que as pessoas vão pensar e você simplesmente não se move. E aí você precisa ter um estalo, alguém precisa vir te dar um chacoalhão e falar, caramba, a vida é sua, faça alguma coisa, viva a vida que você quer viver, faça o que você quer fazer e pare de ficar sempre pensando nos outros. Deixe as outras pessoas com a vida que elas escolheram, não deixe que elas influenciem aquilo que você quer para sua vida. Comece a viver sua vida e você vai entender e perceber que você tomando as atitudes que você toma, você escolhendo as coisas que você quer para sua vida, isso não vai fazer você se afastar tanto assim dos seus familiares. Não é porque você quer algo diferente que você vai abandonar eles e deixar eles para trás. Às vezes isso pode ser justamente o que vai unir ainda mais vocês. E eu comecei a viver isso muito cedo. Eu comecei a viver isso desde os meus 16 anos. Foi quando eu parei, entendi que onde eu morava eu não ia conseguir muitas vezes aquilo que eu tanto queria. E eu me mudei de cidade, fui de Maringá para Curitiba. Na época eu queria servir o exército e em Maringá, se eu não me engano, não tinha essa opção. Era algo diferente, você ia lá, se apresentava, mas não ficava ali no quartel, não servia realmente o exército. E essa opção tinha em Curitiba, então eu fui para Curitiba. E eu precisei ir sozinho, com os meus 17 anos, foi quando eu peguei, juntei um pouco de dinheiro e fui sozinho para Curitiba e fiquei morando em Curitiba desde então. E depois de 10 anos eu me mudei para Florianópolis. Então eu precisei tomar essa atitude, eu precisei fazer alguma coisa, senão eu continuaria ali vivendo a vidinha que eu vivia em Maringá, com os familiares, e aquilo dali seria para sempre o meu modo de viver. Eu teria deixado mão, teria aberto mão disso
Mesmo que hoje eu não trabalhe com isso, mesmo que eu acabei não seguindo, né, carreira militar nem nada nesse sentido, o que eu faço hoje não tem nada a ver com isso, mas naquela época, naquele dia, naquele momento, esse era o meu objetivo, era servir o exército. Eu fui servir o exército por pouco mais de um ano, depois disso eu saí e outros objetivos foram surgindo. E assim você continua a sua vida, você continua a cada passo ali, rumo àquilo que vai te movendo novamente. Poderia muito bem ter saído dali, ter saído do exército e voltado para Maringá e, de certa forma, regredido naquilo que eu havia buscado já. Mas eu entendi que no momento em que eu saísse dali do exército, eu teria outras coisas para alcançar, eu teria outros objetivos para alcançar e outras coisas para fazer. E foi justamente isso que eu comecei. Eu comecei a empreender depois que eu saí do exército. Eu entendi que se eu quisesse algo a mais na minha vida, alguma coisa maior, eu teria que buscar empreendendo. E isso porque no exército eu conheci muita gente que estava seguindo carreira. Eu fiquei, de certa forma, num local meio privilegiado no exército, onde eu tinha acesso ali a sargento, tenente, comandante, as pessoas de patentes mais altas. Então, eu conseguia conversar depois de alguns meses de exército, eu comecei a poder conversar com essas pessoas, porque quando você entra, você é a pessoa ali que não pode falar com ninguém, não pode olhar para ninguém, não pode responder ninguém, é simplesmente sim senhor, não senhor e segue a vida, faz tudo que eles mandarem. Mas depois de alguns meses você começa a conversar mais com essas pessoas. E eu pude perceber que a maioria deles estavam infelizes por estarem ali. Todos eles eram formados em suas carreiras, queriam seguir fazendo aquilo que eles gostavam e amavam, mas precisavam ficar ali no exército simplesmente porque tinham medo do incerto, tinham medo de como iriam trazer o alimento para casa. E eu ouvi isso diversas vezes mesmo. Com todos que eu conversava, eu perguntava, pô, mas você gosta disso daqui? Você se sente feliz fazendo isso daqui? Por que você quis começar a servir o exército? Era uma certa entrevista que eu fazia para entender aquilo que eles estavam vivendo, para entender o olhar de uma pessoa que já estava vivendo aquilo dali que eu queria tanto viver há muitos anos. Então, uma pessoa com experiência, ela pode realmente te passar isso. E eu aprendi isso muito cedo, de que vale mais a pena eu aprender com o erro das outras pessoas ou simplesmente com a visão das outras pessoas sobre aquilo que eu quero do que com a minha mesmo. Apesar de que cada experiência vai ser diferente, cada experiência vai vivenciar coisas diferentes e ter percepções diferentes. Então eu também não anulo a pessoa, mesmo ouvindo opiniões, ela fala, beleza, sua opinião é válida, eu entendi, eu vou cuidar para que isso não aconteça, mas eu preciso seguir nesse mesmo caminho porque é o que eu quero. Eu entendo isso também, mas eu vi essas pessoas dizendo que, olha, não saio daqui porque aqui eu sou estável, aqui eu sei que vou receber todos os meses, aqui eu sei que todos os meses eu vou ter o dinheiro para manter a minha vida, a minha família, meus filhos, a minha esposa. Então é por isso que eu não saio daqui, mesmo eu odiando isso daqui. Eu não vejo a hora de me aposentar para poder fazer o que eu quero. Então eu vi pessoas passando por isso e eu percebi, falei, cara, isso ainda é o medo do julgamento, isso ainda é o medo do que as pessoas vão pensar, isso ainda é a preocupação do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar, se essas pessoas tivessem saído do exército, se elas deixassem a carreira do exército para seguir o sonho delas. E naquele momento eu percebi, falei, cara, realmente também não é isso que eu quero. Eu não devo me forçar a ficar aqui só porque essa foi a decisão que eu tomei. Quando você é novo, as pessoas falam, olha, escolhe logo o que você quer fazer da vida, porque você já está se formando aqui, porque você já está terminando o ensino médio, então você precisa saber o que você quer fazer. Escolhe alguma coisa, vai fazer faculdade para terminar a faculdade e seguir carreira nisso. Então você é colocado nessa pressão de seguir alguma coisa a sua vida inteira. E isso acaba causando ainda mais medo e preocupação sobre o que os outros vão pensar caso você precise ou caso você queira tomar uma atitude diferente, caso você queira mudar a sua rota. Então eu comecei a perceber isso. Comecei a perceber que enquanto você ficar preocupado e ficar se preocupando com o que as pessoas vão dizer, a sua vida vai continuar estagnada, a sua vida vai continuar sem se mover e pior ainda, você vai continuar sem alcançar aquilo que você tanto quer. Esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje foi o vídeo número 56. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado em alguma coisa e que você não fique estagnado aí caso você esteja e comece a fazer as coisas em vez de se preocupar com o que os outros vão pensar. Então a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!